Então, continuando, né? Agora a gente vai ver um outro tipo de trabalho sendo feito através do Word, que é o fitting. Então, a gente está com aquele gráfico, né, daquela figura e a tabela. Eu vou, antes de mexer, quando a gente vai fazer o fitting, normalmente o erro, né, ele atrapalha a gente fazer o fitting. É bom fazer o fitting só tendo as médias, é mais fácil. Depois a gente coloca o erro também. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar, né, essa tabela, não duplicar ela, na verdade, não copiar, não, duplicar. Então, gerir uma cópia dela, abrir a cópia. Na cópia, o que eu vou fazer? Eu vou apagar é, essas colunas de erro, vou apagar tudo aqui. Né? Vou apagar os erros, vou deixar só as médias. Aí agora eu vou gerar um novo gráfico, selecionando só as médias, né? Vou selecionando tudo, ele vai estar sem os erros, fica melhor. Aí plot, aí eu vou botar o plot só pontos. A outra coisa que eu posso fazer também, né, tem aquele gráfico antigo, né? Em vez de formatar aqui tudo, eu posso clicar aqui, clicar no meio, né? Clica aqui no meio, aí ele vai aparecer essa marcação aqui. Eu clico com o botão direito e copio o formato. Eu vou copiar assim, botar tudo, copiar o formato inteiro. Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico 2 com esses pontos, mas eu não quero ter que formatar tudo de novo. Então, eu clico aqui também de novo, no meio, clico com direito e boto colar o formato, né? Paste Format. Ó, então, em vez de eu ter que fazer toda aquela formatação, fonte 36 negrito, fonte 28 negrito, fonte 28 negrito, fonte 36 negrito, já vai tudo automático, né? Então, isso é bom quando você já tem um, você pode copiar o formato. Agora, feito isso, eu quero fazer o fitting dessas curvas. Então, ela tem um fitting, né, tipo sigmoidal, né? Então, eu vou tentar ver, porque normalmente a gente faz o fitting quando a gente quer obter parâmetros, né, através das curvas, né? Então, a gente usa fitting muito também para curvas de dicroísmo circular, né, do espectro de dicroísmo. Então, cliquei e selecionei só essa curva, né, aí vou aqui em análise, fitting, né, vamos ver se o sigmoidal é o mais correto, né, que às vezes, embora o padrão geralmente de uma cinética de fibrilação seja sigmoidal, às vezes acontece de o polinomial ficar melhor, né, ficar um fit mais adequado para os pontos. Mas vamos testar aqui o sigmoidal para ver. Então, vou ter sigmoidal, está aqui do lado para a gente ver. Aí está aqui, ó, sigmoidal, e vou escolher o tipo de... Aí vou olhando como é que fica aqui do lado, né? Então tem a dose e resposta, né? Ó, não fica legal, ó. Bem distante dos pontos. Geralmente, a Boltzmann é quando muito perfeita, né, a curva, mas acho que não vai ficar, ó. Não pega bem esses pontos, né? Hum, Se eu não me engano, a Rio, não sei se a Rio 1, né, geralmente é boa. Ó, mas não ficou legal. Deixa eu ver a Rio. Também não ficou legal. Geralmente a logística também às vezes fica legal. Ah, ficou melhor do que as outras, mas ainda está distante de muitos pontos, né? Então, logística, deixa eu ver a logística 5 aqui, vai ver, tô péssimo. Então, a gente vai testando mesmo, né? Deixa eu ver, S Logistic. Ó, melhor do que todas as outras até então. Pega razoavelmente bem a maioria dos pontos, né? S Logistic 2, tá péssimo. 3 também péssimo. Então, eu vou deixar a S Logistic 1. Vou confirmar ela. Aí, vou botar aqui, fitting. Ali geram os parâmetros, né? Que é um fit não linear, usando essa cor, né? Que é a S Logistic 1, né?
Eu gero alguns parâmetros, né? Então, eu gero essa curva aqui. Mas o que eu quero é ver o gráfico aqui, ó, gráfico 2. Aí ele dá uns parâmetros aqui, né, do equação do fit. Então, isso que eu falei, quando você geralmente faz o fit, você quer obter informações sobre a curva, né? E ele também vai começar a aparecer o fitting também na legenda. Depois a gente pode trabalhar melhor a formatação dele. Então, vou botar aqui mais para o canto, para não ficar atrapalhando, né? Depois eu posso voltar para lá. Então, já tem um fitting na primeira curva. E eu vou fazendo isso com cada curva, né? Porque às vezes o mesmo fitting, né, não fica tão legal para todas as cores. Selecionei aqui a vermelha, que ó, como é que ela fica mais forte, né? As outras ficam com certa transparência, né? Aí clico com direito em cima de um dos pontos, né? Ah, não, desculpa. Isso não é plot, eu ia falar, confundindo. Então, seleciono aqui, análise, né? Fitting, ó, sigmoidal. Aí já aparece outra opção para mim. Eu posso botar o último que foi usado, ele automaticamente vai fazer com aquela S logística, mas não é o que eu quero verificar. Então, vou mandar abrir a caixa de diálogo. Aí, ó, novamente, vou testar logo, ó, a gente testou a S logística 1, né? Vamos ver como é que fica. Ó, já ficou bem ruim para essa curva. Ó, não pegou, pegou só no início, não pegou nada aqui, ó, nada, 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 nada. Aí só vai pegar os últimos pontos, não ficou legal. Vamos testar a Rio, não é Rio. Não estou testando essa, que geralmente são as que ficam legais, né? Logística, ficou ruim também. Deixa eu ver essa Logística 2 também péssimo. 3. Ó, o 3, mesmo se tá ruim. Não pega os pontos iniciais, pega bastante aqui os finais aqui, mas iniciais tá bem ruim. Aqui, né? Pensar, né? É bem ruim. Então, eu vou até testar outra coisa. Agora, vou testar com ele aqui, ó. Que eu falei com vocês. Às vezes acontece. Vamos testar de fazer o fitting com uma exponencial, não. Cadê? Polinomial. Deixa eu ver se aqui. Deixa eu ver, análises. Fitting. Ah, não, aqui é polinomial linear. Tá. Não linear. E depois eu especifico lá. Aí eu vou escolher aqui, ó. A polinomial. A opção, aqui é uma que eu posso. Eu só botei não linear. Ele aparece várias opções, né? Inclusive, deixa eu ver, aparece a sigmoidal também. Cadê? A sigmoidal não aparece nisso, mas polinomial. Aí eu escolho as opções. Cúbico. Olha, bem melhor aqui, olha a cúbica. Pegou bem os pontos, né? A cúbica, vamos ver polinomial de. Ó, essa é muito boa também, ó. Deixa eu ver se ficou melhor. Cúbica. Cúbico ficou ótimo. Deixa eu parar aqui um negócio. Esse aqui é um vídeo da Dani que estava gravando. Tá, então aqui, ó, voltando, confirmando. E aí, teve aqueles dados, né? Gráfico 2. Então agora está com fit nas duas. Então foi legal que a gente pegou um exemplo e conseguiu fazer um fit. Aqui é cúbico, né? Ó. Então gerando essas caixas aqui, né? Esses quadros, né? Mostrando aqui o modelo dessa primeira, que é em cinza, né? Que a gente conseguiu fazer com a S-Logistic, que é um modelo dentro do sigmoidal. E essa curva vermelha que a gente só conseguiu fazer com o modelo cúbico. Então, aí seria fazer isso com todas elas, né? Não vou fazer com todas para a gente ganhar tempo. E o que que a gente pode fazer? Aqui a gente começa com a parte do plot details, que eu falei com vocês. A gente pode selecionar também o fitting agora, não é só as curvas aqui. Eu consigo selecionar o fitting. Clico com direito, plot details, aí é muito parecido com o que a gente viu antes. Aí eu quero que a linha, né? Ó, a linha seja 3 aqui, ó. Vou aplicar. Olha como ele melhorou aqui, ó.
Só que agora não é aquela linha que conecta os pontos, que é uma linha cheia de quinas, né? É uma curva, né? Com uma equação, né, relacionada a ela. Então, fiz, ó, peguei o outro fit aqui, né? Independente, né? E aí vou botar 3 também. Ó. Só que estão todos vermelhos, né? Então, o que eu vou fazer? Botar no modo independente, né? E aí eu vou fazer o quê? Ó, alfa-sinucleína controle, né? Lembra que eu fiz isso antes, né? Botar o símbolo dela como preto e vou aplicar. Só que eu quero que a curva também não fique uma curva vermelha, eu quero que a curva seja preta, igual o símbolo. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui é a curva da alfa-sinucleína controle. A gente consegue ver melhor aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir maior. A gente vê tudo, ó. Então, essa aqui é da alfa-sinucleína controle. Aí, em vez de botar vermelho, vou botar preto aqui. Vou aplicar, ó. Ó, já corrigiu aqui, então agora está o símbolo igual. Essa de baixo, que é a alfa-sinucleína metapomorfina, né? Vou botar um vermelho padrão aqui. E vou mexer também no fit dela, que já está o vermelho. Então tá ótimo, ó. Preto, né? Símbolo preto e a curva do fit em preto, né? A curva vermelha, né? E o símbolo vermelho. Então eu ia fazer isso com todas elas, né? Escolher uma cor para o símbolo e a mesma para o fit, né? Eu teria que fazer o fit para as outras curvas também. Eu dou OK. Só que eu não quero que apareça informação duplicada, porque eu não preciso ter informação do símbolo e do fitting dele na legenda, porque a cor do fitting é a mesma cor do símbolo. Então, eu vou deixar só a cor do símbolo, que é melhor, né? Porque o símbolo ele vai diferenciar cada curva pelo formato, né, do símbolo, né? Se é um quadrado, se é um círculo, né? Então, eu vou clicar aqui, duplo clique, e vou apagar essas duas últimas linhas aqui, ó, que são referentes a, ao fitting, e vou aplicar. Então, sumiu. Então, o fitting permanece no gráfico, né, a curva dele, mas a informação na legenda não precisa, porque ela vai estar duplicada, né? Eu não preciso disso. Então, pronto. Isso seria o que a gente costuma fazer geralmente, com as curvas de cinética, de fibrilação. Então, a gente geralmente plota um gráfico, usa o Excel primeiro, porque o Excel a gente consegue trabalhar com aquelas informações de desmembrar a coluna, né? Assim, uma coluna em duas, né, para a gente separar os dados, fica mais fácil. Trabalhar melhor aquele estilo banco de dados, né? Talvez o Origin até seja possível fazer algo do tipo, né? Mas como eu já sei mexer no Excel para isso, então eu faço um Excel lá e já, que é bom também que no Excel é mais fácil de abrir em casa também, né? O arquivo de Excel, né? Para poder verificar dados da tabela. E no final, simplesmente copio e trabalho a parte do gráfico no Origin, né? Se a gente quiser só os símbolos, né, com as linhas, que são aquelas linhas que ficam conectando os pontos, é daquele jeito que a gente viu no vídeo anterior, que é o vídeo 5, né? E nesse vídeo 6 a gente viu esse que a gente coloca os símbolos, e em vez de ter as linhas conectando os símbolos, a gente gera um fitting, né? Então gera uma curva, né, a partir do fitting desses pontos, né? Então, a gente faria com elas todas e no final a gente ia ter a figura que a gente estaria usando no artigo, né? Então, no final, para a gente, por exemplo, colar essa figura, né? Vou exemplificar aqui, vou abrir um arquivo de PowerPoint, né? Que geralmente a gente deixa as figuras no PowerPoint, né? Então, o que eu faço, né? Se eu clicar aqui e der Ctrl C, eu até consigo colar aqui, né? Não, vou fazer aqui copiar, né? Copiar, selecionei, copiei. O que está acontecendo? Tá, de qualquer jeito, eu lembro que antigamente dava para fazer de dois modos, só que um deles não, você gerava, copiava, colava como imagem, e isso era ruim. E aí tem outra forma, que você seleciona aqui o gráfico, você vem em Edit, né? Copy Page, né?
E aqui, em vez de você colar normal como uma figura, você vem no colar especial e você cola como um objeto do Origin. Só melhorar isso aqui verticalmente. Pronto. Qual é a vantagem de colar como objeto do Origin? Ele não é, assim, embora ele seja dentro de um arquivo de imagem, então você pode colar num documento de Word para escrever o artigo, né, para usar na tese, na dissertação, mas o bom é que quando você envia para uma pessoa, né, por exemplo, vou fechar esse arquivo, eu vou salvar na área de trabalho mesmo, né, esperar ele fechar. Qual é a vantagem? Quando eu mando para uma pessoa, mesmo ela tendo só o arquivo de PowerPoint, vamos supor que ela queira ver informações desse gráfico. Ela pode dar um duplo clique aqui, se ela tiver o Origin no computador dela, e exatamente, ela consegue abrir, assim, ela não vai ter só a figura, ela vai conseguir abrir ela também já no arquivo, assim, do próprio Origin, né, no programa Origin. E ele vai ter acesso a informações das equações do fit, cara, quiser observar alguma coisa. E tem como gerar também uma tabela a partir desses dados, para extrair os dados para um gráfico. Tem algum detalhe que está faltando aqui. Então, para fazer isso, assim, aqui a gente tem a figura, né, a gente conseguiu abrir através de um objeto no PowerPoint. Então, a gente clica aqui na curva, né? E, assim, clicando nela, vai ficar selecionada, a gente tem como ir para, assim, para a planilha, né? Que é a fonte desse gráfico. Então, pronto, a pessoa que você enviou a figura, se ela quiser verificar a tabela que deu origem, você vai esses dados isoladamente, ela consegue fazer. Então, essa é a vantagem de você fazer desse modo, né, que a gente viu, né, que era copiando a página e colando como objeto. Então, agora é só a gente finalizar, né, abrir novamente aquele arquivo na área de trabalho. E lembra que a gente tinha excluído, né, na tabela 1, né, a gente tinha excluído os erros, né, a gente falou que ficava melhor de fazer o fit, né, então eu peguei naquela que eu lembro que eu fiz uma cópia, né, antes de excluir, então eu copiei na original agora e vou colar na tabela que é a cópia. Aqui, ó. Selecionei as mesmas que eu copiei. Por quê? Porque o gráfico que eu criei, esse para fazer o fitting, ele está feito a partir da cópia da tabela 1, não da tabela 1, né, mesmo em si, ó. Então, agora, se eu for para o gráfico 2, que foi criado a partir dele, ó, eu criei o fitting sem os erros, né, padrão, para não atrapalhar o fitting, e depois eu coloquei novamente o erro. Então, a gente vai ter o fitting do jeito que ele estava, e agora as barras de erro aparecendo. Lógico que eu fiz só para. Ele está completo só para a curva preta e para a vermelha, né? Para simplificar, o vídeo não ficar tão longo, mas a gente deveria fazer isso para todas elas. Então, a gente vai observar aqui, olhando aqui, né, de forma bem resumida, esses aqui que estão tudo embolados, a gente não vê uma diferença muito significativa, né? Quando vocês estão olhando a diferença entre essas curvas e o tamanho do erro delas, a gente vai ver que elas são muito, os valores muito próximos. Então,
Então é isso.